Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é 5 de setembro, né? De 2022. Vou passar para vocês aí mais três testemunhos nesse vídeo de hoje, tá? Vai ser 3 testemunhos, vai ser um de cura, tá? De cura e outros 2 de livramento. E aí, quarta-feira vai estar dando continuidade, tá? O testemunho da promessa da casa própria, né? Lembra que quarta-feira passada foi lá o começo da promessa, né? A profecia que eu estava assim, sempre entrando em oração e Deus nem respondia, mas ainda assim eu orava. Que a gente tem que saber o Deus que nós servimos. Ainda que nós oramos e a resposta não chega, nós temos de continuar orando, porque nós estamos clamando um Deus que pode. Um Deus que ouve e que responde. Tá bom? Então vamos lá, né? Dois testemunhos de livramento e um de cura. O meu filho, né? Mais velho, o menino homem, né? Que eu já relatei pra vocês aí que eu tenho uma filha, né? Que é a primeira que eu gerei, glória a Deus por isso. E o meu segundo filho que eu gerei, glória a Deus por isso. E o terceiro a mesma coisa, glória a Deus por isso. Filho é uma benção, né? Filho é uma benção na nossa vida. Então, eu vou contar pra vocês, esse filho meu, né? Esse do meio, ele tinha bronquite. E eu só vivia pro hospital com esse menino. Gente, era quase, assim, às vezes mesmo ele tomando remédio que o médico receitava, eu fazendo todo o tratamento dele, esse menino ficava muito ruim, muito ruim. Tinha semana que mesmo ele tomando o remédio, eu tinha de ir 2 vezes com ele pro mesmo pronto-socorro. E aí, quando foi um dia, ele pegou e tava passando muito mal, eu levei ele. Esse dia dessa semana foi uma das semanas que eu levei ele 2 vezes na semana no médico. E no final daquela semana, eu fui pra casa da minha mãe, né? Vocês ouvem muito aí eu falar, indo pra casa da minha mãezinha falando assim pra mim, vocês vão ver muito aí. Ela não se encontra, né? No meio de nós mais, mas eu creio muito mesmo que Deus a recolheu, que Deus, ela tá salva. Eu creio nisso. Muito mesmo. É muita saudade, né? A gente sofre. Eu só quero dizer aí pra vocês, antes de começar o testemunho aí da cura, que vocês que têm mãe, valoriza a sua mãe. Independente do que vocês ouviu dela, que acha que ela foi terrível nas palavras, que vocês acha que ela fez alguma coisa para machucar vocês, mas pode que ela falou ou que ela fez, achando que estava acertando, errou o tempo todo achando que estava acertando. E valoriza o máximo que vocês podem, muito mesmo. Porque perder uma mãe é muito triste. Quem já perdeu é que sabe o que eu tô dizendo e vai dizer assim: nossa, Leia, é verdade, é uma dor terrível. A dor da perda, a saudade. Gente, você sabia que a pior dor é a da saudade? Né? A pior dor é a da saudade. Porque, principalmente de quem já se foi, porque você nunca mais vai ver. Aí fica a dor da perda e depois a dor da saudade. Tá bom? Valoriza aí sua mãe o tempo todo. A minha mãe, ela mais tarde, quando eu acabar bastante testemunha aí do poder de Deus, eu vou estar contando pra vocês a minha infância. E vocês vão ver que eu não tinha motivo nenhum pra amar a minha mãe. Motivo nenhum pra valorizar ela, hora nenhuma. E eu sei que eu valorizei o máximo que eu pude e eu sei o tanto que eu amei aquela mulher. Deus sabe o tanto que eu amava. E por isso eu sou bem-aventurada hoje. Eu acredito muito nisso porque também uma vez eu recebi uma profecia.
de que tudo que a minha mãe fez comigo, eu nunca endureci o coração com ela, eu nunca desejei o mal para ela, eu sempre a defendia diante de todo mundo. E Deus, ele contemplou isso, tá, gente? O Senhor disse que aquele que honra o teu pai e a tua mãe, ele vai ter bons dias, e eu tenho só bons dias aqui na terra. Independente de tanto sofrimento na minha infância, independente de tanta luta, tá? Na juventude, na mocidade, né? Na minha vida adulta, né? Eu ainda continuo jovem ainda, porque eu tenho só 50 anos, então quer dizer, falta mais 50 para me ficar velha, né? Então vamos voltar lá. E aí eu levando meu filho, né? Fui pra casa da minha mãe, já tinha levado ele 2 vezes naquela semana pro médico. Chegando lá, eu fui visitar a igreja da minha irmã, aquela igreja que eu contei pra vocês, né? Que eu sempre vou naquela igreja. E aí, eu fui visitar a igreja. Chegou lá, o pastor foi e revelou. Na minha igreja, Deus fala muito comigo. Deus usa meus pastores também pra falar muito comigo. Mas, né, foi nessa época lá. Também aconteceu esse episódio de milagre, essa coisa maravilhosa aí. E aí o pastor revelou, tem uma mãe aqui hoje que ela deixou o filho com bronquite em casa. E ele dá muito ataque, ela leva ele muito ao médico e ela diz, e ela tem orado para que Deus cure o filho dela. Lembra, gente, que eu disse que tudo é oração? Tudo é oração. É isso que nós temos de colocar na nossa cabeça, que as coisas só funcionam com oração. Sem oração, ninguém vai ver a Deus, ninguém vai ver o milagre de Deus. E aí ele revelou, aquele pastor, e disse assim, olha, Deus manda você vir aqui na frente. E não tinha ninguém. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, para ver se tinha mais uma mãezinha lá, igual eu, né? E não tinha ninguém. Aí eu falei, só pode ser eu. Levantei a mão. Já tinha tido aí, né, a experiência lá do meu irmão que eu contei para vocês, na mesma igreja. Aí ele pegou e falou assim, é você mesma. É, você mesma. Seu filho tá passando muito mal. Você vai chegar em casa, você vai jogar os remédios tudo fora. Deus manda você jogar o remédio fora e Deus manda você crer no poder dele. Que ele vai curar o seu filho desse bronquite. Gente, eu cheguei em casa, peguei aqueles remédios, contei história pra minha mãe. Minha mãe falou, você ficou louca. O pastor que te entregou essa profecia ficou doido. Você ficou mais doida ainda. E você não joga esses remédios fora não. Que se esse menino der aí uma falta de ar aí, você não vai dar tempo de socorrer ele. Ô, gente, eu fui e joguei o remédio fora. Pela fé. É pela fé, tá, gente? Isso aí vocês vão ver que é um ato de fé. Eu não tô mandando vocês fazer isso, não. Tá? Eu não tô aqui, vindo aqui, fazendo áudio aqui e mandando vocês jogar remédio de seus filhos fora, não. Eu não tô mandando, não. Tô deixando bem claro. Isso aconteceu comigo. Eu tive fé pra isso. E eu joguei os remédios fora. Foi a conta de eu jogar aqueles remédios fora, a minha mãe me xingou toda, e etc, e etc. Quando aí o menino dormiu sem o remédio, porque ele ia tomar um certo horário, depois, não sei se era 23 horas que ele tinha de tomar o remédio. E aí ele pegou e dormiu sem tomar o remédio. Quando foi no outro dia, bem cedo, eu não me lembro o horário que ele tinha de tomar o remédio, a minha mãe vai e ele começa a passar mal. Ô, gente, ele começa a passar mal, ele vai tossindo, e ele vai, aí aquela ronqueira terrível, o menino fica com falta de ar. E a minha mãe olhava pra ele, olhava pra mim e falava assim, se ele morrer, é culpa sua. Se esse menino morrer, eu vou te culpar pro resto da sua vida, você é a culpada, ô, gente. É fácil? É fácil você carregar na sua consciência a morte do seu filho? Lógico que não. É evidentemente que não. Só que eu olhava pro meu filho, gente, eu começava
a olhar pra ele, e olhava pra minha mãe me xingando, e eu falava assim, não, ele não vai morrer, ele não vai. Deus disse que vai curar ele, Deus disse que já curou ele. Isso aí é o inimigo que tá fazendo isso pra mim deixar de crer. E para mim não ter fé que Deus vai curar ele. E Deus tá deixando ele ser tocado. Ela mas como que ele deixando ele ser tocado? Se o menino já tava passando mal, você jogou o remédio do menino fora, vai ter que chamar um socorro. Vai ter que chamar um socorro para socorrer esse menino. Eu falei, não precisa. Não precisa. E daí, gente, eu comecei a orar. Né? Eu sou dessas. Tudo meu, se alguém me chatear, eu não choro porque alguém me chateou. Se alguém me magoar profundamente, eu não choro, mas eu oro. E aí eu choro, mas é nos pés do meu Senhor. Se eu estiver precisando de alguma coisa, eu choro nos pés do Senhor. Se eu for pedir, eu choro. Se eu for agradecer, eu choro. Então eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar e falar, Deus, o Senhor disse. Eu sei que foi o Senhor que disse que o meu filho ia ser curado. E eu sei que isso aí é uma seta para me deixar de crer no Senhor. Mas eu creio no teu poder e eu não aceito. Eu repreendo agora em nome de Jesus que ele melhora. Eu creio, Senhor. Senhor, eu creio. Mas se o Senhor também for levar o meu filho, o Senhor me deu, o Senhor tomou, e o Senhor é o dono do meu filho. Mas o Senhor me disse que ia curar e eu creio no teu poder, manifesta o teu poder. E eu fui orando. Gente, o menino parou de tossir. O menino foi melhorando e o menino nunca mais teve nada. E aquele momento a minha mãe contemplou o poder de Deus. E ela ficou assim, ó, de queixo o tempo todo. Ela ficou de queixo, eu nunca imaginei. Meu Deus, essa minha filha é louca, mas nós somos dados como loucos, né, para o mundo. Aquele que não tem experiência com o poder de Deus, aquele que não conhece, né, o trabalho, o poder do nosso Deus, para eles nós somos loucos. E glória a Deus que eu sou uma louca. E eu sou louca mesmo, sou louquinha por Jesus, tá bom? Então, vou te contar o segundo aí. Esse mesmo filho, né, tava maiorzinho e eu morava em cima de umas lojas e eu tinha de descer 19 degraus pra mim na lateral do lote pra estender roupa. E nesse dia eu não tava estendendo roupa, eu estava recolhendo roupa. E a minha filha ali, com 7 anos, me ajudando a recolher a roupa. E eu tinha mandado ela olhar o meu filho, esse meu filhinho, que já tava com uns 2 anos, né? O mesmo que foi curado pelo bronquite. E eu pedi ela pra estar olhando. Quando eu tô distraída assim, porque você sabe que criança, gente, é questão de segundo. De segundo ele desaparece da nossa mente, das nossas vistas, né? Da nossa mente não, mas das nossas vistas. Aí ela pegou e eu falei assim, cadê fulana? Cadê o fulaninho? Ela falou assim, tava aqui agora, mãe. Aí, na hora que eu perguntei pra ela, Deus me deu uma visão dele caindo do portão, que o portão era de grade. Eu vi a cabeça dele rachada e sangue. Aí eu peguei, joguei as roupas no colo dela e saí correndo. Ô, gente, quando eu saí correndo, eu avistei esse menino lá no toco do portão. Lá no toco do portão. Porque o portão, no patamar que ele já era pra gente subir, já era uns 50 centímetros. Aí e ele lá no toco do portão, que eu olhei, eu saí correndo assim, ó. Mas na hora que eu saí correndo, o menino cai no meu colo, que eu tento segurar ele, a cabeça dele bateu na minha perna. Mas ficou um roxo enorme na minha perna, mas muito forte. Aí vocês aí contemplou, né? Segurou aí, né? Pegou aí o mistério, né? Papai, ele dá visão, papai dá sonho, papai dá discernimento, papai fala com a gente para nos livrar, para livrar os nossos filhos da cilada do inimigo. Olha só, vou te contar mais uma. Bem depois, o meu terceiro filhinho estava com 6 meses nessa mesma casa. E eu tinha uma lanchonete, aonde ali eu trabalhava, era às 18 até 1h30, mais cedo 1h30, até umas 3 horas da manhã. Trabalhava eu, as minhas sobrinhas, minha irmã trabalhava naquela lanchonete.
E aí, quando foi um belo de um dia, o meu esposo chegou. Ele chegou lá e falou assim que me ligou. Eu falei, o movimento tá muito fraco, pode vir me buscar. Isso, gente, já era 00:30. E eu peguei e eu já tava... Na hora que eu falei pra ele ir me buscar, eu comecei a sentir coisas ruins. Eu fui sentindo um pressentimento ruim, e 2 dias antes, foi uns 2 dias antes, eu tinha tido uma visão de um formigueiro e uma gritaria, e eu não sabia discernir que formigueiro era aquele e aquela gritaria que eu tinha ouvido, e foi uma visão mesmo, que eu tava acordada. E aí, aconteceu isso, meu esposo foi me buscar na lanchonete 2 dias depois da visão. E aí eu comecei a sentir coisas, um sentimento ruim, um pressentimento ruim, como que se fosse, assim, alguém chegando e assaltando a gente e dando um tiro, matando. E era aquele pressentimento de morte. Aí, na hora que o meu esposo chegou, eu já tava juntando as coisas pra gente vir embora. E eu tava ali juntando tudo, numa correria. Meu esposo chegou e falou assim, por que você tá tão agoniada? Você tá... muito ansiosa. Eu falei assim, vai acontecer alguma coisa ruim, é morte, eu não sei o que é. Vambora, anda logo, eu tenho medo. Alguém pode chegar aqui pra tentar assaltar a gente, porque a rua tava vazia, não tinha ninguém na rua, e a lanchonete aberta, vambora. E meu marido vai e traz a minha filha. A minha filha que tava ali com... já tava ali grandinha também. E eu falei, você não deveria ter trago ela um horário desse pra rua, é muito perigoso. Vambora. E aí tava eu, a minha sobrinha e o meu esposo. E eu fechei lá a lanchonete correndo e a grade não fechava, gente. A grade não fechava. Tudo que o meu esposo fazia pra fechar a grade daquela lanchonete era em vão. E aí o meu esposo pegou e falou assim, olha... não quer fechar, não sei o que tá acontecendo. Ela não fecha, meu Deus, ela não fecha. E aí, toda hora que tentava fechar e que não conseguia, aquilo ali, gente, ia me dando um desespero, uma agonia. E eu peguei e comecei a clamar a Deus. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu ordeno agora que essa porta, todo mal, todo impedimento que tem pra fechar essa grade, fecha agora em nome de Jesus, que a porta também tinha dado ruim pra fechar. A grade não tava dando certo. E eu fui e orei na grade e eu falei, em nome de Jesus, ordeno que fecha agora. Vai fechando agora. Todo o embaraço vai desfazendo agora. Todo o impedimento vai caindo por terra agora. Meu esposo vai, eu orando ali e profetizando em cima daquela grade. A grade vai e ele consegue fechar a grade. Conseguiu encaixar a grade. E a gente entrou dentro do carro e saiu correndo. Quando ele parou para colocar o carro, né, onde eu falei para vocês que era na lateral da onde a gente morava, que tinha um espaço ali para colocar carro, né, para estender roupa, eu larguei ele e eu saí correndo. E eu falei assim, o negócio é na minha casa. Vamos para dentro rápido. Todo mundo rápido para dentro. O problema é na minha casa. E eu subi a escada correndo. Quando eu subo a escada correndo, a minha filha, a minha sobrinha subiu atrás de mim correndo. Gente, quando eu chego no quarto do meu bebê de 6 meses, que hoje tá com 20 anos, quando eu chego no quarto, que eu olho, o menino tava todo enrolado num edredom de casal, que eles cobriram o menino. E ele foi puxando, o menino foi enrolando, o menino tava todo enrolado. E eu fui desenrolando esse menino e eu gritava, Deus, não tira meu filho, Deus! E eu lembro que na hora que eu cheguei ele ainda tava chorando, fraco. Só que aí na hora que eu tentava desenrolar ele e eu gritava, eu não ouvia mais ele chorando. E eu custei desenrolar esse menino, a impressão que eu tinha na hora do desespero é de que eu desenrolava ele e alguma coisa enrolava ele. E nisso a minha sobrinha, a minha filha ficou me olhando e eu gritava e elas contemplou, elas viram. E eu fui, desenrolei, consegui desenrolar e eu ia orando e repreendendo. E eu falava, Deus, não tira meu filho. Eu peguei esse menino roxo,
sem fôlego, e eu olhava para ele e ele não chorava, e eu só levantei ele para cima e eu clamei a Deus e disse: Deus, o Senhor me deu, se o Senhor quiser tirar, então ele é do Senhor, eu não vou deixar de te servir, e o Senhor não vai deixar de ser Deus na minha vida por ter tirado a vida do meu filho, mas eu sei que o Senhor me deu ele é um milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, devolve fôlego pro meu filho. E eu orava dessa forma e ele começou a chorar, e logo depois que ele começou a chorar, o meu esposo entrou, eu entreguei pro meu esposo, contei para ele, a minha sobrinha contemplou e contou a minha filha, e aí eu ajoelhei, fui pro meu quarto, eu ajoelhei, eu fiquei ali mais de 1 hora. Eu devo ter ficado mais de 1 hora de joelho, orando, clamando, chorando e agradecendo o Senhor por esse prodígio. Aí vocês contemplam aí vocês veem aí o mistério, tá? Aí vocês vão contemplar aí tudo isso, tá bom? E o próximo aí eu vou vir contar pra vocês que quando eu ganhei esse filho meu, esse meu filho, eu tive aí, eu morri, eu cheguei com o pé na cova do Vale da Sombra da Morte. E nessa hora também eu falava, eu dizia: Deus, o Senhor quase me levou por causa dessa criança, para me dar a vida a essa criança, o Senhor não vai me tirar ela agora, mas ainda assim o Senhor vai ser Deus na minha vida. E aí eu vou contar aí pra vocês, tá? Vou fazer aí, quarta-feira vocês vão ter aí o testemunho aí de que Deus, eu morri e ele me ressuscitou, tá? E o continuadamente aí, a promessa, tá bom? Deus abençoe vocês. Gente, me segue lá no Instagram, compra lá a rifa pra vocês ganhar o quadro, tá bom? E vocês aí, compartilha, se inscreve aí no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até quarta!